Somente a educação pode salvar nossas sociedades de uma possível dissolução, violenta ou gradual. Jean Piaget, biólogo, psicólogo, sociólogo, epistemólogo, nascido em Neuchâtel, Suíça, em 1896. Como biólogo, ele sempre valorizou o fato de que o ser humano é um organismo, é um ser vivo que respira, que morre, que nasce, que cresce, que se desenvolve, que fica doente. Como psicólogo, ele sempre valorizou o comportamento como metodologia, né? Como epistemólogo, o Piaget valorizou o problema do conhecimento, né? Porque a questão do conhecimento, de como as crianças constroem conhecimento, como é que elas adquirem conhecimento nas interações com o mundo, é um problema da epistemologia. Vamos dizer que o espírito do Piaget é um espírito interdisciplinário. É com esse espírito que ele trabalhou. Que ele trabalhou a epistemologia e que ele trabalhou a psicologia. Agora, esse espírito interdisciplinário tem um ponto de vista epistemológico que está detrás, que é único para todas as áreas, e que é o ponto de vista interaccionista e construtivista. O conhecimento se constrói, e se constrói pela interação com o outro. Como é que a gente conhece o mundo? Essa que era a pergunta fundamental dele. E como que você passa de um estágio de menor conhecimento para um estágio de maior conhecimento, que é uma coisa que acontece com a gente o tempo todo. Ele começou lá como biólogo, estudando exatamente como é que os moluscos do lago lá de Genebra trocavam informação com o meio ambiente. Piaget não era um educador no sentido próprio do termo. Ele tem muitas reflexões sobre o valor da educação, sobre o valor da escola, mas são ensaios mais teóricos, mais assim, de reflexão política, etc. Na verdade, o Piaget ele é um grande pesquisador da psicologia do desenvolvimento. Se Piaget não era educador, por que sua obra até hoje é ligada a questões educacionais? Ele pesquisou problemas que são fundamentais para as crianças aprenderem as coisas da escola, mas conhecimentos ou questões que não pertencem à escola. Por exemplo, classificar, esta necessidade que nós temos para conhecer, de organizar as coisas pelo sim, pelo não, pelos atributos, ordenar essa necessidade que nós temos de configurar as coisas numa certa ordem, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro. O Piaget não tinha objetivo educacional pela frente, ele tinha objetivo epistemológico. Por isso é que ele chama a sua ciência de epistemologia genética, porque ele tinha no horizonte uma velha preocupação da epistemologia, que é compreender como é que o ser humano consegue chegar ao conhecimento universal e necessário. Em outras palavras, fazer ciência. Piaget ingressa na Universidade de Paris em 1919 e começa o projeto ao qual se dedicaria por toda a vida, a explicação biológica do conhecimento. Trabalha no instituto fundado por Alfred Binet, psicólogo francês que criou o teste de inteligência. Desenvolveu uma metodologia própria chamada método clínico, que era um método de descobrir os processos de pensamento das crianças que ele entrevistava. Então ele ficava conversando com as crianças e estimulando o raciocínio delas e colocando questões para ver como é que a criança se saía naquela situação. Portanto, o Piaget ele avaliava modos de compreensão, ele avaliava modos de realização, de enfrentamento de questões, e ele, através disso, ele propunha, ele descrevia patamares do processo do desenvolvimento. Então, quando se fala em educação, o que se espera
do educador, que ele compreenda essa teoria do desenvolvimento. Nós podemos pegar um exemplo bem específico do desenvolvimento, a noção de número. Ninguém aprende matemática, mesmo as operações mais simples, como somar 3 mais 5, sem a noção de número. O Piaget vai mostrar como a noção de número aparece ali depois, em geral, depois dos 5 anos de idade, às vezes bem mais tarde, a partir ou como uma síntese da seriação e da classificação que a criança exercita longamente no brinquedo. Como é que a escola convencional se organizou? Ela se organizou em cima de uma crença de que conhecimento se copia. Conhecimento é cópia da realidade. E para essa cópia ser eficiente, para ela acontecer, o professor dá a matéria, o conteúdo, e o aluno repete a exaustão. E o Piaget, com as suas pesquisas, mostrou que o conhecimento não funciona assim. Muito ao contrário, que o sujeito não nasce tabula rasa. Ele nasce com um cérebro em formação e que esse cérebro não está pronto. Pelo contrário, ele se organiza. E em função de que ele se organiza? Em função da assimilação do meio pelo sujeito. Começou estudando os bebezinhos, os filhos dele, né? Logo que nascia, assim, com poucas horas depois do nascimento, ele já estava lá observando e colocando questões, né? Colocando problemas, né? Para a criança resolver. Às vezes eram problemas assim, psicomotores, né? No nível sensório-motor, para ver o que era que já estava preexistia na criança e o que era construído. E ele vai propor essa teoria que ele chamou de construtivismo. Cada passo do desenvolvimento abre possibilidades para novas aprendizagens. Nos anos de 1940, Piaget publica vários trabalhos sobre a formação dos conceitos matemáticos e físicos, resultado de pesquisas realizadas com seus muitos colaboradores. Participa da organização da Constituição da Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Em 1950, publica Introdução à Epistemologia Genética, síntese de sua teoria do conhecimento. 2 anos após, é convidado a lecionar na Sorbonne, em Paris, permanecendo vinculado à Universidade Francesa até 1963. Pela própria experiência, a criança aprende. Na escola, é preciso investir no desenvolvimento para depois trabalhar com a aprendizagem. Ações em que a criança possa manusear, organizar e relacionar objetos ajudam nesse processo. Eu pergunto, isso aqui o que é? Daí, a pessoa olha, vira, revira e dificilmente consegue dizer. Quando eu boto aqui e digo, isso é o leitor óptico, esse disco roda em alta velocidade e esse leitor é que, essa peça que faz a leitura, a laser. Então, nova relação se estabelece nesse conjunto. Essas relações são produzidas no plano do desenvolvimento e não da aprendizagem. Elas não são ensináveis. Jean Piaget disse que decidiu dedicar a sua vida à explicação biológica do conhecimento. E até sua morte, em setembro de 1980, ele pesquisou, pensou e escreveu muito sobre sua teoria. São mais de 50 livros e centenas de artigos que desvendam o conhecimento humano. Ele escrevia pelo menos 15 páginas por dia, pelo menos. E uma das coisas que ele contava, ele dizia que ele escrevia e que quando ele acabava de escrever, ele não acabava a frase dele. Porque ao dia seguinte ele retomava, ele não tinha assim que ler tudo o que tinha escrito antes, ele continuava. Qualquer que seja a pessoa, graças a uma intervenção bem feita, ela pode otimizar os seus recursos.
Então, eu acho que o Piaget, apesar de não ter feito pesquisas pedagógicas nesse sentido, ele construiu uma teoria do desenvolvimento, uma teoria das relações humanas, da qualidade das relações, né? de uma forma das crianças e jovens enfrentarem o mundo, que tem muito valor para uma escola, sobretudo a escola do século XXI, que pretende ser para todas as crianças, independentemente dos seus recursos ou condições. Eu acredito que a grande herança piagetiana é que o sujeito se constitui. A gente poderia dizer assim, o sujeito é obra dele mesmo. Ele se faz. O sistema cognitivo não é aquilo que o meio ambiente faz dele. O sistema cognitivo é o que ele faz do que o meio ambiente faz dele. Ou seja, o que as crianças fazem daquilo que nós oferecemos para elas? Porque é este seu fazer, é este seu pensar, é este seu sentir que nos permite, né, colocar nelas, depositar nelas as esperanças, né, tanto de um presente quanto de um futuro, quem sabe, melhor, não só para a nossa humanidade, mas para todo o conjunto, né, das coisas que compõem esse sistema tão complexo que a gente chama Terra, vida, mundo.